O Mas você sabe o que é universo. engraçado? Que nesses locais multidimensionais, realmente eles têm uma integração com os planetas que eles vivem que é muito harmônica. Isso mostra bastante no Avatar, né? Quase um respeito com a própria natureza, com os animais. Isso todos os locais que são de dimensões mais elevadas, no sentido de coeficiente de luz, possui também. Eles têm um olhar que é um pouco diferente do nosso. Eles falam que a gente tem que se encontrar, olhar o nosso eu, para então olhar o todo, que é a nossa compatibilidade com o todo, para então se integrar também com aquilo que não é consciência tão física como a nossa, como os planetas, como a natureza, como as estrelas e companhia, que seriam os locais que a gente habita. Esses seres que já passaram por esse processo de evolução, eles fazem o caminho contrário, a prioridade deles é o planeta. É a sustentação daqueles lugares que eles habitam, depois o todo e depois o individual. A gente está fazendo o processo contrário, porque a gente ainda está no processo de experimentar, a gente não sabe nem ter a responsabilidade por nós mesmos. Quem dirá ainda pelo nosso irmão, pelo nosso colega, e quem dirá pelo nosso planeta. Então a gente está passando por essa fase de evolução, mas eu acho que a gente está no caminho. Um contexto xamânico é muito interessante nesse sentido, que tem muito essa pegada xamânica até nessa obra do Avatar, né? Vai ter um novo aí agora que eu tô louco pra ver já. Que é do rapé, parece? Que parece um tipo de rapé. Isso, eu não isso. vi também ainda. Agora é do elemento fogo, né? Eles estão passando por todos os elementos. Então, que bacana. Eu tô louco pra ver esse, levar minha filha, tudo. Por quê? Porque tem um grande ensinamento ali, né? Sim. É um ensinamento ancestral que fica nas entrelinhas do fictício, né? Que eles colocam como uma obra de ficção, né? E também essas questões que você falou me trouxeram algo que eu estava assistindo no caminho. Todo mundo está me mandando sobre agora essas aberturas, né? A gente está falando de multidimensional, de seres de outros lugares. E me parece que agora abriu a porteira, né? Tá todo mundo falando do caso de Varginha, os Estados Unidos está começando a opa, não vai ficar mais aqui todo mundo quieto. Não vamos mais esconder, né? O negócio parece que vai começar a normalizar, apesar da ridicularização que está ocorrendo. Mas a gente sabe que isso sempre vai ter. O fato é que você me falou uma coisa que me fez uma associação legal com o que eu estava assistindo. O caso de Varginha, só para a gente fazer um parênteses que me lembrei agora, eles sempre colocaram aquele ser como um ser um pouco assustador, mais selvagem, um pet. O médico lá que veio à tona falar as coisas, ele disse que ele teve contato com outro ser nessa mesma época, em que tinha esse olhar. O mais gentil, né? Eu vi também. Um olhar mais amoroso. Ele fala que até ele observava que era uma inteligência muito superior e que tinha compreensão do que estava acontecendo. E aí eles colocaram todos na mesma caixa, fizeram uma bagunça lá, né? Então, para você ver que às vezes a interpretação de um ser humano em relação ao que ele achou de estranho pode estar muito contaminada pelo ego. Sim, e muito pelo julgamento, né? Porque pra gente é estranho ter contato com seres que não são humanoides, tanto que é muito mais fácil, às vezes, um ser da federação, que são mais parecidos com esse aspecto humano, sabe, de braços, pernas, rosto, estar mais próximos de nós do que seres que têm uma roupagem muito diferente, exatamente por conta da nossa resistência. Porque a gente ainda tem dificuldade para entender que talvez a nossa fisicalidade não funcione em outros locais. Especificamente da linhagem do ET de Varginha, eles são de uma linhagem que vem de uma constelação que chama Sextante. Eles não são nem positivos e nem negativos, eles são seres que ainda são considerados neutros, porque eles ainda tem umas sapequices que nem a gente está tentando equilibrar, eles também têm. Não são seres que vêm especificamente para fazer trabalhos de resgate, de luz e companhia, literalmente eles se perderam, tá, dentro do trânsito ali entre constelações e dos trabalhos que eles fazem, eles acabaram se perdendo. E eles têm muito essa característica dos 3 gominhos na cabeça, que até alguns desenhos pintaram, mas eu acho que naquela região foram percebidos mais seres.
Na minha percepção, tá? Isso daqui não foi confirmado, eu tô tentando confirmar com os mentores, eles falam pra mim: "Essa informação não é relevante pra você". Eu acho que deve ter dado algum bug em algum portal e caíram muitas naves ali, muitos seres que estavam em trânsito acabaram se perdendo. Porque se a gente olha a Terra, tanto do movimento de intraterrenos como de extraterrenos, tem como se fossem rotas realmente. Em determinadas dimensões, em determinados horários, em determinado tempo, tem rotas de passagem, que pra gente ainda não é clara, porque nós não estamos na dimensão deles, no propósito deles, mas eu acho que deve ter dado, sabe quando descarrilha um trem? Acho que ali deve ter, e mais de uma linhagem se perdeu, porque quando você olha a descrição, parece que ser de mais de uma linhagem naquela região, então acho que mais de um grupo acabou se perdendo naquele processo. Parece que foram relatados 7. Então, 7 mais de uma, diferentes, porque eles não estavam no mesmo orbe, na mesma nave, eu acho que deve ter dado algum erro ali dentro desses portais multidimensionais que tem, que acabou acontecendo um acidente, tadinhos, né, infelizmente se perderam. Acho que muita coisa ainda vai vir à tona em relação a isso, né? Sim. Espero que, assim, canais como esse aqui vão dar abertura, lógico, Sim. né? E eu acho que hoje grande parte da população se ancora nos estudos que estão ufológicos, aqui, né? E eu acho que a gente tem ufólogos muito competentes também, sabe, tanto aqui como no exterior, que têm insistido, buscado, trazido informações, e eu acho que o trabalho deles às vezes é muito mais difícil do que o meu, porque o meu é mais perceptível, é mais sensível, esse contato mais, eu não preciso provar, né, como se o contato estivesse ali mais sutil. Eles que estão em busca de trazer consciência, de trazer informações, eu acho que é um trabalho muito mais detalhista. Que vai na escala material, as pessoas elas querem, o teu contato ele vem numa escala também multidimensional, espiritual, algo, né, dentro de uma amplitude. O ser humano, muitas vezes incrédulo, ele quer pegar, ele quer a foto, ele quer a imagem do ser, né? Ele quer ver lá o processo de comunicação, né? Então, e aí às vezes quando rola alguma coisa assim, fala, isso aí é montagem. Né? Sempre, daí tem aquela segurança da pessoa, né? A negação. Agora é IA. Que agora tem umas muito boas, tem né? muito que a gente se confunde também, né? Mas de comunicação é engraçado, até falando do ET de Varginha especificamente, uma vez eu perguntei para um ufólogo, ele até confirmou dos relatos, porque eles me falaram uma vez, esses meus mentores, que essa linhagem, eles têm muita dificuldade com comunicação. Essa comunicação telepática, que nem esses mentores que são já positivados da federação fazem conosco. Porque eles literalmente falam na língua deles, a gente entende na nossa, ou como se eles projetassem imagens e a gente tem que interpretar. Essa linhagem especificamente, eles têm um estilo de comunicação que parece um barulho de zíper. Só que pra gente isso daí, a gente não consegue interpretar, a gente não tem ferramenta, instrumentos que consigam interpretar. Então às vezes aquele barulho era só ele falando. E aí o pessoal que conviveu chegou a confirmar que realmente às vezes ouvia esse barulho que parece zíper cortando, sabe? Fechando rapidamente. E achavam que era uma interferência, alguma coisa, mas é a comunicação deles. Eu acho que agora nesse próximo ano, acho que a gente vai ter um avanço num sentido mais científico da coisa, né? Eu acho que é positivo, tá na hora de começar a trazer informações nesse sentido. Olha, eles estiveram aqui, não teve violência, não teve abdução, não teve uma grande catástrofe, não dizimaram a humanidade, não trouxeram um vírus mortal, porque é isso que está preso no nosso inconsciente. Então vamos começar a entender que todos esses seres já conviviam conosco. Principalmente intraterrenos, o grande volume de naves que a gente vê de intraterrenos, não são só de extraterrenos, né? Quer dizer, são povos que já convivem conosco há milhares de anos, nunca teve interferência, por que a gente acha que de uma hora para outra eles vão virando e falar, agora a gente vai invadir vocês? Isso é do humano, não é deles. E é justamente esse gancho, porque existe um imaginário popular, né, que o nosso planeta tem vida e que o infinito, o universo está de enfeite, que se tiver uma vida, não é uma vida inteligente, ou até fazem simulações de seres que seriam adaptáveis ao nosso ponto de vista no outro planeta. Sim. Esse que é o problema. Sim. De acordo com aquilo que nós estamos acostumados, o ser vai ser daquele jeito ali. Então,
é uma quebra de paradigmas e de crenças. Mas você que está dentro desse universo da multidimensão aí, né? E esses seres que são diversos, o que eles enxergam que tem nesse planeta e que eles estão também colocando os esforços aqui, orientando pessoas, nesse momento que nós estamos passando, né? Sim. Muitas pessoas estão falando, se conectando com esse assunto, e qual é o foco de atenção para que a gente possa também ampliar nossos contatos, entender essa questão multidimensional, saber que eles não estão aqui só observando, também estão fazendo algo, existem seres que estão encarnados aqui por algum motivo, né? Sim. Do ponto de vista deles, tá? O que acontece? A federação, ela atua de acordo com um plano divino. Então, de acordo com o processo de evolução de cada local. A gente tem que entender que a Terra, ela tem passado por um processo de transição. Então, nós viemos lá de um ser, de uma consciência, que era o antigo humano, que não tinha nem sequer consciência do livre-arbítrio, do poder de decisão, do poder... Então, a primeira grade que foi trazida foi essa: você pode escolher e você é responsável pelas suas escolhas. A segunda grade que foi trazida foi: você pode escolher pelo amor. Dá para transmutar essa energia pelo amor. A terceira é: você já entende que você tem escolha, você já entende que você pode escolher pelo amor, agora você tem que entender que você faz parte do todo, que você não vive só na tua caixinha. Então é esse processo que a gente está vivendo, porque quando a gente se conecta ao todo e tem esse respeito, o todo não é só o todo universo, o todo é o nosso irmão, é a pessoa que vive perto, é o animal que divide um espaço com você. Quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a se expandir para abrir e ter mais responsabilidade, não só pela nossa vida, pela vida da nossa comunidade, da nossa sociedade e do universo como um todo.